Jesus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Jesus. Faz tempo que eu não subo aqui, né, irmãos? Estava corrido por causa do trabalho, mas acabou a correria, graças a Deus. E posso estar aqui pregando novamente, em nome de Jesus. Os irmãos abrem suas Bíblias em Hebreus. Hebreus capítulo 11, irmãos. Versículo 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Coisa, né, irmãos? A fé, ela é a prova das coisas que não se veem. Mas é importante a gente entender, irmãos, que fé, ela não é um sentimento. Não é algo que a gente acorda pela manhã e fala assim, olha, hoje eu acordei com fé. Hoje estou cheio de fé. Hoje estou sentindo fé. A fé, ela não é um sentimento, irmãos. A fé, ela deve fazer parte de nossas vidas. Porque se ela for só um sentimento, é igual quando você sente saudade, quando você sente tristeza. Um dia você está triste, outro dia você não está triste. Um dia você acorda feliz, alegre, querendo conversar com os passarinhos, tudo. No outro dia você acorda mais sério, você não quer falar com ninguém. E a fé, ela não pode ser dessa maneira, irmãos. A fé, a gente não pode encarar ela como um sentimento que a gente acorda hoje e fala, hoje eu estou bem, hoje estou sentindo fé. Hoje eu estou bem, hoje dá para sentir fé. Ela não é dessa maneira, irmãos. Como diz aqui, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. É através da fé, irmãos, que nós temos a capacidade de crer e esperar em Cristo, todas as promessas que Ele tem para nós. E mais do que isso, ela é a prova das coisas que não se veem. Então, tudo aquilo que a gente não vê, todas as promessas de Cristo para nossas vidas, é através da fé que a gente tem essa certeza. Porque a fé é a prova dessas coisas. E se a gente não buscar a cada dia termos fé, pedir para Jesus através das orações para que Ele acrescenta-nos a fé, irmãos, como que a gente vai ter a certeza das coisas que a gente não vê? Como que a gente vai ter o firme fundamento das coisas que se esperam, se a gente não tem fé? Aqui no capítulo anterior, irmãos, versículo 35, Hebreus 10, 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, irmãos, necessitamos de paciência, para que depois de nós fazer a vontade de Deus, nós possamos alcançar a promessa. Mas vamos lá para Romanos, capítulo 5. A partir do versículo 1, irmãos, Romanos 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E lá em Hebreus 10, versículo 36 que nós lemos, porque necessitais de paciência. Necessitamos de paciência, irmãos, mas para ter paciência, o que a gente vai passar? Tribulação. Não tem como nós sermos pacientes sem antes nós passarmos por tribulação. E a tribulação, irmãos, é uma promessa. Jesus falou que nós teríamos aflições, que nós íamos passar por lutas, por tribulações, por dificuldades. E passamos a todo momento, irmãos, todos os dias. Todos os dias em que nós acordamos, nós vamos pensar assim, hoje tem algo para resolver.
surge algo na nossa vida que vai gerar uma aflição, uma agonia, uma dificuldade. A gente vê o exemplo dos irmãos, né? Que estão distantes, estão em outras localidades e têm passado por lutas, por tribulações, por dificuldades. Né? Eu pude conversar com alguns desses irmãos e, irmãos, se esses irmãos, cada um desses irmãos não tivesse fé, não tivesse com a sua fé firmada em Cristo, irmãos, muitos desses irmãos já tinham se perdido no mundo. Mas nós vemos o quanto que esses irmãos estão perseverando. Lá mesmo em Hebreus 10, não precisa abrir, irmão, só vou ler novamente aqui. Necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então esses irmãos estão passando por lutas, por tribulações, por dificuldades, mas os irmãos estão perseverando e fazendo a vontade de Deus. Para que no fim de tudo, irmãos, eles alcancem a promessa. Alcançam a promessa. Jesus disse que em todo momento estaria conosco. E nos enviou o Espírito Santo como consolador, para nos consolar em todos os momentos, irmãos. Se na primeira dificuldade, na primeira tribulação, nós desistirmos, irmãos, né, para que Jesus está conosco? Para que o Espírito Santo está nos ajudando? Se nós não crermos que através da palavra somos mais do que vencedores. Pense, irmãos, que as lutas, as dificuldades, ela é como se fosse um grande degrau, irmãos, que tem na nossa frente aqui. Só que para a gente ir para o próximo degrau, irmãos, a gente tem que passar essa barreira. A gente tem que vencer essa tribulação. Porque se a gente só ir para frente e esbarrar na primeira dificuldade, na primeira tribulação, a gente vai ficar sempre aqui, ó, embaixo. A gente precisa vencer esse patamar, vencer esse grande degrau de tribulação para ir para o próximo. E aí, quando a gente quer ir para o próximo, o que acontece? A gente bate de novo numa tribulação. E é assim, irmãos. E é assim. Neste mundo teremos aflições. Nós não pertencemos a este mundo, irmãos. Este mundo ele pertence ao maligno. Esse mundo é dele. Se a gente for pegar como figura, se você está na sua casa, e um exemplo aqui, né? A gente está aqui agora e está tentando ali a todo momento entrar um gato de rua ali. Né? Ele não pertence a esse lugar. Ele não pertence a esse lugar. O que a gente vai fazer, irmãos? A gente vai tirar ele, né? No caso do gatinho ali, a gente tira com cuidado, né? Ver se não é de alguém ali. Mas o mundo é do maligno, nós não pertencemos ao mundo. Então o diabo quer a todo momento nos abater, nos afligir. Vamos continuar aqui o texto, irmãos. Versículo 3, Romanos 5:3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então passamos por lutas, tribulações, é gerada uma paciência dentro de nós. E aí vem a paciência e gera a experiência. Porque na próxima tribulação, na próxima dificuldade, você já está mais forte, está fortalecido. Naquilo que você sofreu lá embaixo no degrau anterior, você não vai sofrer mais quando você estiver aqui em cima. Você vai estar preparado para suportar e vencer a próxima batalha. E a experiência e a paciência, produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, irmãos, temos o Espírito Santo, temos o selo do Espírito Santo, temos o Espírito Santo nos ajudando, nos guiando em toda a verdade. Essa é uma certeza que a gente tem que ter todos os dias, irmãos. Todos os dias, quando bater aquela tristeza de sentir uma aflição, uma tribulação, você fala assim, glória a Jesus. Glória a Jesus que eu estou passando por essa tribulação e tenho Cristo para me ajudar. Agora imagina quantas pessoas não têm a verdade, não creem em Cristo, passam por dificuldades e vão se embolando cada vez mais no embaraço. Tapando o sol com a peneira, tapando um buraco aqui, caindo no outro ali, achando que está tudo bem. Né? A palavra diz que nós andamos por fé e não por vista. Porque para o mundo, irmãos, eles podem enxergar a gente, né? Ver a gente num dia que a gente está mais um pouco cabisbaixo.
né? Ou a gente passando por alguma dificuldade, alguma luta, a pessoa pode falar assim, mas ela não vai para a igreja, ela não tem Cristo, como que ela passa dificuldade, né? A gente pode transparecer tudo isso para as pessoas do mundo, irmãos. E glória a Jesus. Glória a Jesus se elas olhar para a gente e enxergar isso. Porque por dentro, irmãos, nós vamos estar alegres. Nosso espírito vai estar alegre de saber que tem o Espírito Santo nos ajudando, irmãos. Vamos lá para 1 Pedro, irmãos. Lá em Tiago vai dizer também, né, que a prova da nossa fé produz a paciência. Então, cada prova que a gente passa, cada luta, e a gente fala assim, não, eu tenho fé em Cristo, eu tenho fé em Jesus, fé em Deus, que essa luta, essa dificuldade, ela vai passar. Né? O pastor usa até esse exemplo, né, de quando a gente abriu a igreja lá em Jandira, né? A gente não tinha nada, irmãos. A gente não tinha, só tinha uns aos outros, como o pastor mencionou aqui uns dias atrás. A gente só tinha uns aos outros, não tinha um espaço, não tinha microfone para pregar, não tinha nada, irmãos. Mas a gente tinha no nosso coração a fé em Cristo. Saber que Ele ia nos ajudar. De alguma forma, Ele ia nos ajudar. E nos ajudou. Né? Em menos de um mês, a gente abriu o ponto de pregação lá. Estávamos lá cultuando, louvando, nos alegrando. Né? Depois tivemos a oportunidade de vir para um lugar maior. Estamos aqui hoje reunidos. E glória a Jesus, irmãos. Glória a Jesus. Assim também como esses irmãos estão passando por tribulações, muitos irmãos estão angustiados, aflitos, né? Mas eles têm uns aos outros, tem a nós que está aqui intercedendo por eles, orando por eles, ajudando, né, consolando. A palavra diz que as mesmas aflições se cumprem em todos os irmãos do mundo, irmãos. Então, se eles choram, a gente chora. Se eles passam por lutas, a gente também se aflige aqui, porque a gente não quer que nossos irmãos passem por dificuldades. Né? E mesmo distante, mesmo não conhecendo muitos, não. Muitos, na verdade, esses irmãos eu não conheço nem eu pessoalmente, irmãos. Mas estão nas minhas orações. E creio em nome de Jesus que eu vou ter a oportunidade de conhecer eles pessoalmente. Estar com eles reunido, orar, louvar. Eu tenho certeza que vai ser uma grande alegria, irmãos. 1 Pedro aqui, capítulo 5, irmãos. Versículo 6. Humilhando-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Irmãos, então, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. É o que nós devemos fazer a todo instante, irmãos. Todo momento. Todo momento. Reconhecer o quão miserável nós somos, o quão dependente nós somos de Cristo, e que sem Ele, irmãos, somos nada, irmãos. Sem Ele, nós somos só mais um no mundo, sendo enganados, vivendo em trevas. Né? E ainda a palavra diz aqui: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E aí vem a paciência em nossas vidas, confiando que Ele vai nos exaltar, vai nos ajudar, mas é no tempo dele, irmãos, confiando na vontade de Deus. Hoje eu postei alguns versículos no meu status, né, e falando sobre a fé, sobre tudo que nós pedirmos com fé, nós pedimos crendo que já recebestes. Né? Em Tiago vai dizer para a gente orar, né, e não duvidar, pedir e não duvidar. E se as nossas vontades estiverem alinhadas com a vontade de Deus, irmãos, é impossível esses versículos não se cumprirem. É impossível. Porque se nossas vontades estiverem alinhadas com as vontades de Deus, quando nós oramos com fé, a gente recebe, irmãos. Porque as nossas vontades estão alinhadas. Agora, não adianta, irmãos, eu pedir algo que não está alinhado com a vontade de Deus, ou com a palavra, achando que a gente vai receber.
Não iremos receber, irmãos. Não iremos receber. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, em momentos de lutas, tribulações, aflições, se nós não estivermos com a nossa fé firmada, irmãos, estamos vulneráveis a isso daqui. Porque no momento da luta, da tribulação, o diabo ele vai lançar setas, irmãos. Ele vai lançar conselhos. Né? E é nesse momento que a gente tem que ouvir somente a voz de Deus, sendo sóbrios, vigiando. E o versículo 9, irmãos, para a gente finalizar. Ao qual resisti firmes na fé. Então, irmãos, a gente leu lá em Hebreus 11, o primeiro versículo que nós lemos. A fé é o firme fundamento. E é nela que nós devemos resistir, irmãos. É nela. A fé ela não é um sentimento. Que a gente acorda, como eu falei, fala, hoje eu estou cheio de fé. Hoje estou sentindo fé. Então a fé ela tem que estar enraizada em nossos corações e nossas vidas. E a palavra diz para a gente pedir fé. Pedir para que essa fé seja acrescentada. Falei que ia finalizar aqui, irmãos. Vamos lá para Mateus. Perdão, irmãos, Marcos. Versículo Marcos 11. Versículo 22, irmãos. Até o texto que eu mencionei que eu tinha postado. Mas o versículo 22, Jesus ele dá um direcionamento direto. Né? Antes de ele falar ali sobre a oração, ele fala assim diretamente: tende fé em Deus. Diretamente, irmão. E essa frase de Jesus ela tem que ecoar em nossos corações até hoje, irmãos. No momento que nós acordamos, levantamos, essa frase ela tem que ecoar em nossos ouvidos. Tende fé em Deus. Porque se a gente perguntar para qualquer pessoa no mundo, na rua e fora, falar assim, você tem fé? A pessoa vai falar, eu tenho fé. Ela vai falar assim, eu tenho fé que tal coisa vai acontecer, eu tenho fé que outra coisa ali vai acontecer. As pessoas têm fé em diversas coisas, irmãos. Mas a fé verdadeira é essa, irmãos. Tende fé em Deus. Pois é Ele que nos salva, é Ele que nos ajuda. É através dele que tudo, né, todas as coisas, todas as obras foram feitas em nossas vidas, irmãos. Amém? Glória a Jesus, irmãos. Vamos orar e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. E pedir de oração, irmãos. Em Apocalipse 2, né, vai dizer lá, para a gente resistir, ser fiel até a morte, né? E a gente vai receber a coroa da vida. Então, não importa o que nós passamos, irmãos, sejamos fiéis. Amém? Em nome de Jesus.